Nessa semana aconteceu em Berlim, na Alemanha, uma conferência internacional com o objetivo de mobilizar para o ataque a um problema que se torna cada dia mais grave: o surgimento de bactérias que são resistentes aos medicamentos que a gente tem disponíveis até o momento. Também recentemente a gente viu a notícia de um estudo que identificou novos alvos para o desenvolvimento justamente de antibióticos mais eficazes, com a participação de pesquisadores brasileiros. Aproveitando esses ganchos, a resistência a antibióticos é o tema sobre o qual eu, Mariana Pezzo, falo nessa edição de Mídia e Ciência. Quando a gente observa a produção midiática diária e sistematicamente, a gente começa a perceber alguns sinais de tendências futuras bastante cedo. Às vezes a gente até sente como se tivesse algo parecido com um dom premonitório. No caso do noticiário brasileiro sobre ciência e tecnologia, o que acontece com frequência é a gente primeiro encontrar um tema nos jornais estrangeiros. Depois a gente vê uma notinha perdida aqui, outra ali, primeiro em publicações especializadas e depois começando a chegar nos grandes meios brasileiros. E no fim, a gente passa algumas semanas, às vezes até meses, lendo sobre aquele assunto quase todos os dias, se a gente quiser. Em geral, a gente critica essa prática, já que ela não favorece a visibilidade da pesquisa nacional. Mas hoje eu vou falar de um tema em relação ao qual seria ótimo que muito em breve a gente reproduzisse aqui o que a gente já vê em outros países. Esse tema é a resistência a antibióticos, um assunto ainda muito pouco falado no Brasil, considerando a sua relevância, complexidade e urgência. O que me inspirou a falar sobre isso foi justamente a participação de uma pesquisadora brasileira em um estudo relacionado ao desenvolvimento de novos antibióticos. Esse estudo foi publicado na Nature Communications no dia 3 de outubro e eu vi a pesquisa noticiada na Folha de São Paulo e na agência FAPESP. A comparação entre esses dois textos me parece importante para a gente refletir sobre melhores caminhos para aproximar ciência e público. O texto da Folha usa e abusa de metáforas e gracinhas para tentar explicar o que não deve ser simples, mas tem um resumo que pode ser bem direto. Os pesquisadores encontraram um possível novo alvo para o combate a bactérias que não são mais atingidas pelos antibióticos que já existem. Nada contra metáforas, analogias e humor, que muitas vezes são fundamentais para a gente romper o hermetismo da linguagem científica e aproximar ciência e a cultura cotidiana. Mas comparar os efeitos de uma braguilha aberta em humanos e bactérias, falar ainda que entre aspas, em bactérias gordinhas, e até mesmo a analogia central, com um zíper quebrado que permanece sempre fechado. Para mim, são exemplos perfeitos de soluções que não só não ajudam, mas desviam a atenção e podem inclusive atrapalhar muito a compreensão daquilo que a gente queria explicar. Ao menos no meu caso, foi esse o resultado. E por isso eu recomendo a leitura do texto da FAPESP. Mas críticas à parte, o ponto é que a gente precisa, como fazem essas matérias, falar da resistência a antibióticos. A gente precisa falar disso inclusive porque o problema, além de gravíssimo, vai muito além do uso que a gente, quando é vítima de alguma infecção, faz dos antibióticos, seguindo ou não a prescrição médica. Outros aspectos fundamentais são o uso de antibióticos na produção animal e o baixo investimento da indústria farmacêutica no desenvolvimento de novos antibióticos. Para a gente compreender por que a situação já está sendo chamada até de apocalipse dos antibióticos. Para saber mais, a coluna lá no site tem os links. Nos dias 12 e 13 de outubro, acontece em Berlim uma grande conferência internacional, que se apresenta como uma chamada global à ação sobre infecções resistentes a medicamentos. Nossa expectativa é que a conferência resulte em uma nova leva de notícias sobre o tema na mídia brasileira. Vamos conferir. Enquanto isso, boas leituras e uma ótima semana.